Olá, meus amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Esse daqui é o Papo com o Proprietário. A gente vai reunir algumas pessoas com modelos de motos específicos para poder debater a opinião delas sobre como está sendo o seu uso e como foi adquirir essa moto em específica. E o nosso convidado de hoje é o Kaique, que é o proprietário da NS400. Então, Kaique, por favor, se apresente. Fala pessoal, quem tá falando é o Kaique Nascimento, sou o proprietário aqui da Bajaj Dominar NS400Z. Eu sou aí estudante de eletricista, trabalho lá no Porto de Suape. Kaique, obrigado, mano, por vir aqui participar do vídeo com a gente. E eu vou estar fazendo algumas perguntas para você, tá? Basicamente, como tá sendo o teu uso com ela, como foi tua experiência na estrada e na cidade também, e como é que tá sendo o consumo e outras coisas também. Então, vamos lá. E a primeira pergunta é: a NS400 foi sua primeira moto? E se não, qual foi? Bom, cara, a minha primeira moto foi uma Haojui da Suzuki, 150 cilindradas, ADK. Foi a minha moto aí por 3 anos, fiz bastante diversão com ela. Cor laranja chamava bastante atenção, onde quer que passava, né? Eu trouxe ela de São Paulo, aqui para Recife. Se eu não me engano, aqui em Recife ela é 2 de 2, bem exclusiva até. E a segunda pergunta é: não era mesmo? Ah, tá, beleza. Qual o motivo da compra da tua moto atual? Cara, o motivo da compra da minha Dominar foi a distância da minha casa até o trabalho. Onde eu trabalho fica a cerca de 40 km de distância. Pegava a BR com a 150 e acabava faltando para fazer umas ultrapassagens e até mesmo por quesito de segurança. Porém, eu vou falar que não seria a minha primeira opção a 400. Não foi de começo, né? Mas também não estava imaginando a troca de moto, mas ela dá conta do serviço e tá fazendo todo efetivo do que eu tava precisando. Então, assim, tu pensava em adquirir outra como segunda moto futuramente? Qual era? Eu fiquei em dúvida porque no meu grupo de amizade o meu amigo tinha uma R15, mas aí eu pensei, vou trocar uma 150 por outra 150, não faz muito sentido, né? Aí eu pensei na R3, pensei de 300 cilindradas, eu não queria pular direto para 400, eu queria manter o padrão 150, 300, depois pensava no resto, né? Depois aumentava de pouco a pouco. Mas realmente, de base, se eu não tivesse pego essa aqui, ou era a R3, ou se até mesmo fosse para pegar um pouquinho mais pelo valor, né? Pegava uma Kawasaki Ninja. E a próxima pergunta é: como é a experiência de pilotagem com a NS400 no dia a dia? Cara, eu vou ser bem sincero. No começo ela foi bem difícil de controlar, porque o guidão dela é um pouquinho mais travado quando você vai fazer uma curva. Então, curva em baixa velocidade você acaba tendo uma certa dificuldade para fazer, comparado a 150 que eu tinha. Porém, com o tempo você vai se adaptando, obviamente. Mas em quesito de andar na estrada, consumo de combustível, revisão, ela tá super, como é que se diz? Tipo acessível, isso. Eu me divirto bastante com ela na estrada, consigo fazer tranquilo a quilometragem que eu preciso para poder chegar no trabalho. Perfeito. Não tenho problemas com caminhão, muito menos com carros. A galera, graças a Deus, tá respeitando, né? Eles veem a moto chegando já, já se prepara para sair, né? Então ela tem sido uma moto bem efetiva para mim, tanto para ir pro trabalho quanto na cidade. Eu acabo andando um pouquinho menos na cidade por conta de ser mais deslocamento do trabalho, mas é isso, tá sendo bem divertido e empolgante. Maravilhoso. E a próxima pergunta é: você já fez alguma viagem com ela? E se sim, como ela se comportou na estrada? Cara, eu tenho ela faz 3 meses, então eu acabei fazendo sim algumas viagens com meus amigos, aproveitando tanto quando eu peguei ela, tanto quanto para ir deslocamento para o trabalho. Eu já fiz viagem para Porto de Galinhas, já viajei para Paraíba com ela dia 1 de janeiro, inclusive, virada de ano, né? Aproveitei, eu fiz a revisão dela de 1000 km dia 31, com 3 semanas com a moto praticamente. Fiz a viagem aí de 150 km para Paraíba, a moto se comportou do jeito espetacular. Não tive nada para reclamar. Você acelera, ela tem o torque suficiente para dar acelerada. Ultrapassagem super tranquilo. Super tranquilo, ativou o modo esportivo dela, você também se diverte pra caramba. Se você sentir que você tá tendo algum problema com a moto no modo estrada, você muda pro modo esportivo, seu problema acaba assim. Tu acha que o modo esportivo ele te entrega mais desempenho? Cara, eu sinto que quando ela tá no modo estrada, ela tá usando cerca de 65 a 75% da capacidade. Então você acaba conseguindo andar tranquilo, tanto na cidade quanto na estrada. Ela entrega tranquilo. Agora, quando você coloca o modo esporte, eu sinto que ela entrega todo o potencial que ela tem para entregar. Entendi.
É como se essa variação de modo fosse quase um controle de tração, então. Isso. Mais ou menos isso. Controle de tração e o sistema de ABS, no modo esportivo, você consegue desativar. Não senti necessidade disso, porque na estrada eu acabei não tendo tantos problemas, tanto com caminhões quanto de desníveis de pista. Então foi bem tranquilo para manter a velocidade, pegar um top speed aí de uns 162 km por hora, né? Se divertir um pouco, Isso sem usar o modo esporte. Modo estrada. Ela entrega tranquilo. Não tem pra reclamar, a economia dela tá tranquilo. Tá ótimo. E a próxima pergunta é: você já passou por algum problema técnico com essa moto? Agora vamos pra polêmica. O pessoal tem reclamado bastante, mas em minhas mãos, atualmente ela tá com 3.000 km rodados. Eu tive apenas um problema com ela, que foi o meu acelerador. Ele parou de funcionar no meio da BR quando eu tava indo pro trabalho. Eu tava em velocidade média, cerca de 100 por hora, simplesmente parou. A moto continuou ligada, funcionando normal, mas o acelerador não tava funcionando. Parei ela no acostamento, né? Acionei seguro, chamei guincho e tal. Depois de 1h30 mais ou menos, eu mexendo no celular, né? Aí eu fui pesquisar. Fiquei curioso se já tinha acontecido, se alguém podia me ajudar, né? E aí eu vi um vídeo de um cara que trocou o modo do modo estrada pro modo esporte no meio da cidade, a moto simplesmente apagou. Ele só esperou um tempo, ligou a moto de novo, voltou a funcionar. Como eu já tinha esperado 1h30, eu liguei a moto, acelerei, voltou a funcionar. Mas eu já tinha acionado o seguro. E cancela, porém a moto acabou ficando acelerada, a rotação média baixa, né, de 1.000, ela tava acelerando em 3.000 sozinha, então se eu engatasse a terceira marcha, ela andava sozinha, tranquila, sem precisar de acelerar, e acabou tendo esse problema. Porém, eu não consegui ainda fazer a revisão dela, fazer semana que vem, mas o problema se adaptou, ele voltou pras minhas rotações tranquilo e tá padrão, voltou ao normal. Talvez tenha sido algum bug, né? Entre a troca de função e aí o acelerador dela é eletrônico, sabe? Isso, é eletrônico, o acelerador eletrônico. A gente já pode deduzir então que pode ser um erro de programação nessa situação. Mas que bom que se resolveu, né? Sim. E fica aí de observação para quem é dono, para quem é proprietário da NS 400 ou quem vai adquirir essa moto, né? Tem essa observaçãozinha aí pra gente ficar ciente. E a dona Bajaj, ela pode verificar esses possíveis problemas e quem sabe corrigir nos próximos lotes. E a próxima pergunta é: quanto você gasta de combustível de acordo com o seu uso? Cara, como eu utilizo essa moto diariamente, tanto para deslocamento do trabalho quanto pro curso, eu acabo tendo um consumo de cerca de uns R$800 por mês. Por mês, calma. Porém, vai depender do seu estilo de pilotagem. Como eu pego muita BR e eu gosto de uma pegada mais esportiva, né? Já diz muita coisa. Eu ando com as rotações mais altas, quando eu vejo que tá limpo, né? Que eu não sou parafuso a menos. E aí eu acelero. Vou acelerando 150, 160, mantenho ali tranquilo uns 5 minutinhos até chegar no trabalho. Depois, quando tá muito movimentado, mantenho a rotação baixa. Pela quilometragem que faz o litro, se você andar na boa, 30 km você faz suave. Quando você vai acelerando, já baixa para uns 20, né? Que, né, é muito rápido. Mas esse negócio de economia não vem tido problema. Consumo mensal, eu não tenho do que reclamar, porque se eu uso, obviamente eu vou gastar mais. E se eu gosto de acelerar, obviamente eu vou gastar mais. Então você tem que ter noção do que você usa. E a próxima pergunta é: se você tivesse o valor da sua moto em mãos, você ainda compraria esse modelo ou escolheria outro? Cara, sinceramente, essa moto me faz muito feliz, eu não vou mentir. Porém, nos quesitos economia, eu teria comprado outro modelo. Economia é economia, né? Eu teria pego a R3, tudo bem que ela é, entre aspas, é um pouquinho mais econômica. Não é. Depende da pilotagem. Não é uma econômica, parceiro. Mas em quesito financeiro, pelo que eu paguei, claro, é uma moto nova, tá pagando uma tabela FIP baixa, por ser nova aqui no Brasil, ou era a R3 ou, como eu havia dito, a Kawasaki Ninja. Mas aí a Ninja realmente não era por consumo, né? Porque a Ninja bebe bem mais, mas anda também bem mais, né? Eu teria uma dessas duas se não fosse a minha NS 400. Mas assim... Se você tivesse o valor em mãos
Tu ainda compraria essa moto? Compraria, eu não minto. Compraria. Eu não tô com plano de fazer a troca dela tão cedo. Pra falar a verdade, se eu for comprar uma outra, provavelmente ainda vou ter essa, né? Que eu espero que... O cara é aquele que você fala, qual que é a sua moto? Ah, mano, tem essa aqui pra segunda, essa aqui pra terça, essa aqui pra quarta. Meu sonho. Então, tendo duas agora, que é a DK e essa aqui, tudo bem que eu tô usando mais essa aqui pelo trabalho. A DK é mais uma resenhazinha, colocar pra exposição depois de estar arrumada. Eu teria sim comprado ela desde o começo. E agora é a pergunta surpresa, meus amigos. Primeiro eu quero saber uma coisa. Por que a NS400 e não a Dominar 400? Eu preferi a NS400 porque ela é uma pegada mais naked e esportiva. A Dominar padrão, ela é um pouquinho mais alta. Tudo bem, ela não é considerada uma Big Trail. Mas se você for ver, a relação de entre eixos dela é maior. A altura dela é maior e ela é bem mais pesada. Originalmente, pelo que foi conversado entre eu e o assistente que me vendeu a moto, era a diferença de 20 quilos o escapamento. Pode crer, velho. Um escapamento, brother. E aí eu fiquei, eu fiz o test drive da Dominar, eu fiz a test drive dessa aqui e eu fiz a test drive da 250, porque a princípio eu ia pegar uma 250. Pela diferença de valores, peguei a 400. Mas a diferença entre elas, quando eu fiz o test drive, realmente, a Dominar padrão puxa muito para direita, pelo escapamento. Se for ver o escapamento dessa aqui, não tem zero preocupação. Claro, a galera fala, coloca o escapamento, esportivo, um negócio diferencial. Eu não mexeria nela agora. Futuramente, sim, depois que ela de fato ser paga, né? Acho E não tem esse problema de garantia. Mas essa relação entre eixos e os 4 modos esportivos também me chamou bastante atenção. A Dominar padrão não tem, a NS400 vem com esses 4 modos esportivos. A proposta realmente é bem esportividade mesmo. Exatamente, nessa moto, né, cara? Aí, ponto interessante. Pra quem gosta, a NS400 vem um prato completo, cheio. Não tem do que reclamar. E agora a segunda pergunta surpresa, meus amigos. Cara, de acordo com as concessionárias que você já frequentou, eu queria saber como é que foi o atendimento de cada marca de acordo com as motos que você já possuiu. A concessionária da Suzuki eu fui uma vez só para visitar, em São Paulo, antes de trazer ela para cá. Eles foram bem atenciosos, não tive problema. Foi só uma revisão bem preventiva para poder trazer a moto, foi bem tranquilo. E na Bajaj eu ainda não tive nenhum problema. Como a moto ainda tá nova, 3.000 quilômetros, 1 mês e meio com ela só, eu acabei não tendo nenhum problema, sem ser esse mecânico, obviamente, do acelerador. Mas eles foram bem atenciosos. O único problema é o agendamento deles, porque eles demoram para responder e quando responde o agendamento é cerca de 2 semanas para você poder levar a moto. Claro, se você marcar com antecedência, tipo uma revisão, você consegue fazer tranquilo. Mas eu tive que deixar minha moto 1 semana parada porque eu agendei em cima da hora e não tinha disponibilidade, exatamente. Mas até agora sem problema de perca de peças, mas com as revisões em dia. Ambas super bem educadas, graças a Deus, né? Mas não tendo que reclamar nem da Haojui, muito menos da Bajaj. E bom, chegou o momento de testar a moto na prática, né? Então vamos lá. Cara, de primeira assim você já percebe que ela é bem forte, ela tem uma saída muito boa, bem rápida, ela é bem levezinha também, tipo, não tão leve, obviamente, uma 400, mas comparada a Dominar, realmente a proposta é bem diferente, a moto é bem mais leve do que ela. Ela se comporta bem, é fácil de fazer curva, é fácil de pilotar, a ciclística dela é muito boa. Você tem que ficar confortável na posição de pilotagem nela, né? Você fica bem carenado de certa forma, comparado a uma Naked. E eu até cheguei bem rápido até o final aí desse trajeto aí, né? Tipo, dei uma paradinha pra conectar a fitinha chave aí, porque tava fazendo ruído. E vamos embora. E assim, tenho que dizer que uma das coisas que me surpreendeu, cara, é que a bicha vai de 0 a 100 muito rápido. Realmente a retomada dela é muito boa. E isso porque não tá no modo esporte, tá? Eu falei com o Kaique lá pra deixar no modo comum, de uso comum. E vocês podem ver aí que realmente a ciclista é bem confortável, né? Bem fácil de se pilotar.
Acredito que a pessoa que já tem experiência com uma baixa cilindrada vai conseguir lidar muito bem com essa moto, caso essa seja uma próxima escolha, né? Eu achei que o conforto dela é bom, tá? Você sente um pouco o asfalto detonado, né? Mas com isso não tem muito o que fazer, não é nada que vai te atrapalhar na pilotagem também. Na curva ela se sai bem, não tive dificuldade de fazer curva com ela, diferente da Dominar, que é um pouquinho pesada, mas não é nada que vai ser terrível, né? Acredito que com a prática você consiga lidar com isso. Mas na MS realmente é bem mais fácil. Super rápida, muito boa de pilotar, super divertida. E, cara, percebendo assim na prática, eu diria que essa moto é uma esportiva, velho. É quase uma esportiva sem carenagem, porque a pegada dela realmente é muito race. Você se sente instigado a acelerar, sabe? E ela responde muito bem quando você acelera. E os modos de pilotagem dela é o que traz um plus, um a mais para essa moto, né? Porque você realmente vai ter vários tipos de uso e a moto vai se adequar a tudo aquilo que você precisa. Se precisar de uma pegada mais esportiva, mais rápida, estiver na estrada, se precisar de um pouco mais de cuidado, né? Tem 4 modos, se eu não me engano. E eu testei o modo urbano, assim diria. E aí, ó, mais uma vez chegando a 100 rapidinho na saída. Ela realmente é muito rápida, cara, responde muito bem. E acredito que ela é a versão perfeita para você utilizar na cidade, né? Se você tá precisando de mais potência. E também serve para viajar. E para aquele rolezinho, né, de fim de semana também, para você se divertir, pilotando mais rápido com amigos ou até sozinho mesmo, já que a resposta dela, a velocidade é muito boa. Então é bem bacana, foi uma moto bem legal aí de se testar. E, cara, muito bom, me surpreendeu até. Bom, então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o vídeo, né, sobre nossa troca de ideias com o proprietário da NS 400. E se você gostou dele, eu peço que deixe o seu like. Deixa o seu like aí, meu caro. Não custa nada deixar o like, aquele comentário e, obviamente, já deixar aquela disponibilidade de dizer o que vocês acharam da NS 400. Se ela é uma opção para vocês ou a Dominar padrão. E aí, o que é que vocês preferem, Dominar ou NS 400, hein? Tô esperando a resposta de vocês aí, tá? Então é isso, meus caros. Até o próximo vídeo e falou!